Hoje, no episódio 1, iremos responder dúvidas relacionadas ao tema emagrecimento, suplementação e atividade física. Pergunta número 1. Faz sentido fazer uso da creatina no emagrecimento? Bom, a creatina, ela é um suplemento que serve para aumentar a força, certo? Então, geralmente, quem faz essa pergunta já é praticante de musculação. Então, pode fazer sentido se a pessoa estiver precisando de aumentar a força no treino. É um suplemento muito bom que melhora o desempenho do praticante de atividade física, né? Dentro do treino. Então, ele vai treinar melhor. Treinando melhor, ele tem um gasto energético maior. A creatina é correlacionada também com o aumento da massa muscular, da massa magra. E a gente sabe que quanto mais massa magra, melhor é o metabolismo da pessoa. Então, pode fazer sentido sim. E a creatina engorda? Pois é, aí fica até uma coisa incoerente, vamos dizer assim, mas é uma dúvida comum. O que acontece é que quando eu não falei que a creatina aumenta a massa magra, e uma vez que a gente aumenta a massa magra, é possível que aumente o peso na balança. E não necessariamente porque aumentou o peso na balança, a gente vai estar engordando, certo? Acontece que a creatina aumenta também a quantidade de água nas células. E um dos motivos também que aumenta essa massa magra, né? Porque a massa magra é o quê? Peso livre de gordura. Então ela não engorda, mas pode aumentar o peso. É válido lembrar também que se o paciente, né, ou o aluno, a pessoa, tá em processo de emagrecimento e tendo um bom déficit calórico, né, comendo menos e fazendo uma dieta alinhada, porque ele perde o peso de gordura e vai aumentando a massa magra. É possível fazer os dois ao mesmo tempo com uma dieta bem balanceada. Quem quer emagrecer e desenvolve atividades físicas pesadas, é interessante tomar colágeno? Boa pergunta. O colágeno, ele é interessante para praticantes de atividade física porque ele preserva as articulações. A gente tem mais de um tipo de colágeno. Mais comum o tipo 1, tipo 2. O tipo 2, ele é um colágeno muito interessante para quem precisa preservar essas articulações. Em outro ponto também, o colágeno, ele é associado com a melhora da elasticidade da pele, que é um assunto polêmico. Tem nutricionista que gosta de prescrever colágeno, tem nutricionista que não gosta, depende muito, assim, Mas existe um certo número de evidência científica, sim, tá? Só que ele não faz milagre. Tem que ser junto com um bom funcionamento de proteína, um colágeno de qualidade, né? A gente tem alguns colágenos patenteados que tem é melhor usar eles, né? Por exemplo, o colágeno Verisol, e é isso. Pode fazer sentido sim, e pode melhorar também, não só na articulação, como na elasticidade da pele. No caso da bariátrica, que normalmente sobra muita pele, é interessante as pessoas tomarem colágeno para evitar essa flacidez? Olha, dentro da cirurgia bariátrica, o que acontece? O emagrecimento é muito bruto, é muito rápido. Então, quando faz o acompanhamento nutricional, que infelizmente no Brasil a maioria dos casos de cirurgia bariátrica passa por um nutricionista, assim, só mesmo para cumprir protocolo, não tem um acompanhamento efetivo do jeito que tinha que ser, né? Mas supondo que tenha, é interessante sim o nutricionista utilizar colágeno, mas eu não posso falar que não tem casos que não fica flácido, porque eu conheci uma pessoa que ela pesava 120 quilos, se bem me lembro, e hoje ela pesa em torno de 70 quilos com cirurgia bariátrica. E essa pessoa em específica, é uma menina, ela fez acompanhamento com nutricionista, com gastro, e ela conseguiu não ficar muito flácida, porque desde o início da cirurgia, ela já terminou a cirurgia, engatou na musculação, fez musculação muito pesado, utilizou alguns recursos hormonais e ela conseguiu ficar, não tem flacidez. É a mesma coisa do meu emagrecimento, foi um emagrecimento que durou 2 anos, e eu não fiquei muito pouco flácida, ela também não ficou flácida. Então pode funcionar. Mas no geral, então, quem fez bariátrica vai ficar com um excesso de pele. E você, Ari, você toma colágeno? Olha, o colágeno eu tomo às vezes no desjejum, mas eu utilizo ele como uma estratégia anti-inflamatória. Às vezes eu tomo, se eu for entrar em jejum à noite, eu tomo não pensando na elasticidade da pele. Tem outros componentes que eu gosto muito, tipo silício orgânico, que eu já tomei para melhorar essa pele, né? Melhorar a elasticidade da pele, fosfolipídio de caviar também, ele é muito utilizado para diminuir a flacidez. O colágeno eu gosto dele como
estratégia anti-inflamatória. Excesso de proteína engorda? Então, todo excesso engorda. O que é que engorda, na verdade? É o excesso, né? Excesso de proteína engorda, excesso de carboidrato engorda, excesso de gordura engorda. Às vezes as pessoas pensam que a proteína não engorda, que ela tem carta branca. Isso é muito comum. Paciente que quer emagrecer, zero carbo, zero, arroz de jeito nenhum, macarrão tem alergia, banana não pode, frango pode à vontade. Inclusive, esses dias eu vi na internet um quadro de uma pessoa que é famosa, porém não é nutricionista, falando que não poderia comer frango, que não pode comer carboidrato de jeito nenhum, mas que frango ela comia até morrer. Compartilhei nas minhas redes sociais, talvez alguém vai lembrar de quem eu tô falando. E, né, isso é um absurdo. Excesso de proteína engorda, assim. O nosso organismo, ele vai lá e fabrica gordura a partir da proteína. Tudo que você comeu em excesso vai virar gordura, porque a gordura é a forma de reservar energia. Quando a gente come os macronutrientes, todos eles têm um valor calórico. O que é caloria? Energia. Então, essa proteína que comeu em excesso vai virar gordura. E o que são esses macronutrientes? Macronutrientes são a proteína, a gordura e o carboidrato. São moléculas grandes que viram energia. O que é energia? Produção de ATP. ATP é uma molécula que a gente precisa de produzir várias coisas, tudo que a gente precisa para dormir, a gente precisa de ATP, para conversar, para tudo. Em relação ao whey, que existem muitas dúvidas. O whey engorda, pode ser tomado todos os dias? Então, aí a gente entra nessa questão do excesso. Se for em excesso, vai engordar. O whey, ele não tem carta branca também. Algumas pessoas acham que o whey tem carta branca. E ele tem caloria, uma dose de whey tem em média 130 calorias e 24 gramas de proteína. Ele é um suplemento alimentar, mas que eu chamo de suplemento alimento. Porque o Rodolfo Pérez, Rodolfo Pérez é um nutricionista esportivo que eu gosto muito, quem me acompanha sabe. Ele falou numa palestra que eu fui que se o whey é suplemento, o leite ninho também é. E eu acho aí super válido, porque é bem isso. Então, o whey, ele é extraído do leite, ele é um suplemento, mas ele é um suplemento alimento. Então, naqueles momentos que você comeria um frango ou um ovo, e às vezes você quer um paladar doce, ou você quer precisa de uma coisa mais rápida e tudo, cabe o whey super bem. O que eu quero dizer? Qualquer pessoa pode consumir whey. Eu dou whey pra minha irmã de 4 anos. Entendeu? Incentivo o uso de whey pra crianças também. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de dar whey pra criança, mas dá Todd. Né, gente? Né? Risos. Então, não tem nada a ver. Todo mundo pode consumir, mas se consumir em excesso, vai virar gordura também. O que você me perguntou mais? Tinha mais uma... Posso tomar todos os dias? Ah, sim, pode tomar todos os dias, desde que esteja dentro da quantidade de proteína que a pessoa precisa, desse balanço energético. Tranquilamente, pode tomar todos os dias. Só vai engordar se for excessivamente. E pra quem consome, como escolher o melhor whey? Tem gente que pensa isolado, hidrolisado, concentrado por questão de carboidrato. Como funciona? Ótima pergunta, Bruna. Bom, o whey, qual que é a diferença? O whey concentrado, ele tem proteína concentrada e tem maior número de carboidrato, certo? O isolado, ele já é isolado, ele não tem tanto carboidrato. Às vezes você encontra isolado, tem um pouquinho de carbo, bem residual. E o hidrolisado, ele já tá com as moléculas totalmente quebradas de carboidrato. Então, isso é muito interessante para quem tem intolerância à lactose, certo? Por quê? A intolerância à lactose, a lactose é o carboidrato do leite, certo? Então, o hidrolisado, esse carbo, essa lactose já foi toda quebrada, então o paciente não vai passar mal. Existem alguns casos de intolerâncias extremas que mesmo no hidrolisado eu já vi passar mal. E aí, no caso, a gente vai e coloca uma proteína vegana e pronto, acabou, não tem mais problema. E agora, se a pessoa, por exemplo, homens, né, em gasto energético mais alto, estão pensando em massa magra, ou mulheres que querem aumentar a massa magra e não tem problema calórico, né, no caso ela quer aumentar o peso, não falando de emagrecimento, pode ser o concentrado, que inclusive ele é mais gostoso. Se a pessoa não tiver problema com lactose, esses vão ser os wheys mais saborosos. Para criança, geralmente dá para ser o concentrado, se a criança já tem o hábito de tomar leite. Toma o Todd, a gente tira o Todd, passa uma disso, tira o Todd e coloca um whey concentrado, que ele é um whey mais adocicado e ela aceita bem para pôr em bolo, por exemplo, fazer receita. Você vai misturar outras coisas, esse tempo de absorção também é um pouco diferente, então não muda tanto.
E a gente também tem a opção de comprar ele em blend, que fica mais barato. 3 times de absorção dessa proteína. Então, para hipertrofia é legal também. E pensando em emagrecimento, esse tempo de absorção sendo diferente, é interessante que a pessoa fique saciada por mais tempo. Mata a fome na hora, mata a fome depois. Antes de dormir, blend é muito bom. Eu sempre prescrevo blend antes de dormir. Bem legal. Respondeu? Respondeu. E carboidrato bom e ruim para o treino? Existe. Todo carboidrato que ele é refinado, eu não considero. E agora eu lembrei de umas coisas que vai ficar polêmica esse podcast. Existe carboidrato ruim e carboidrato bom. Com certeza. O que eu chamo de carboidrato bom? Todo carboidrato que ele é selvagem. O que é carboidrato selvagem? Esse, inclusive, é um termo do que eu vi o Valentim Nutri falando uma vez de carboidrato selvagem, e eu gostei e absorvi para o meu vocábulo também. Tudo que é natural, selvagem. O arroz é um carboidrato selvagem, principalmente se for integral. A mandioca, a banana, a laranja, tudo carboidrato selvagem. E assim como o Valentim, eu falo que a gente não precisa ter medo desse tipo de carboidrato. Agora, o carboidrato ruim é o quê? Industrializado. Ele não é, no geral, ele não é um carboidrato bom. É pro treino, né? E aí, quando a gente fala de treino, o carboidrato fica um assunto muito, 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 muito mais complexo se a gente falar só de emagrecimento. Dentro do emagrecimento, a gente evita índice glicêmico alto, sempre. O que é índice glicêmico? É a velocidade que é a carga glicêmica daquela comida, daquele alimento, daquele carboidrato, o tempo que ele vai demorar para entrar dentro da sua célula. Basicamente é isso. E quanto mais alto for, mais rápido ele entra, mais rápido a pessoa fica com fome de novo, libera insulina, e isso fica um assunto complicado para esse vídeo, pra gente falar hoje, né, nesse podcast. Mas quando a gente fala de treino, carboidrato de rápida absorção pode ser interessante 30 minutos antes do treino. E aí a gente pega o pessoal que é bodybuilding e que é muito fitness, e aí lembrando, a gente falando de fitness é diferente de falar de emagrecimento. É muito comum você ver eles comendo bolinha na Maria, biscoito, chocolate antes de treinar e falar, nossa, que legal que eu tô comendo isso aqui, minha barriga tá super de tanquinho. E eu não gosto disso, por isso que eu falei que ia ficar polêmico, porque são alimentos sujos, cheio de corantes, de açúcar, faz uma loucura na membrana intestinal, que é muito importante quando a gente fala de industrializar, pensar na integridade da membrana intestinal, que é onde está o nosso sistema imunológico. Então, se eu não tenho um intestino que está bem, eu não vou ficar bem. E aí, quando a gente fala do pessoal muito fitness, e que não ele é muito fitness, mas ele não vai no nutricionista, é muito comum você ver eles falando que esse tipo de carboidrato é bom. Certo? Acho que ficou meio longa a resposta, vou sintetizar. Então, os carboidratos selvagens, ou que eu falo carboidratos molhados também, talvez se vocês já tenham me ouvido falar de carboidrato molhado, é o quê? O que tem água, que não foi desidratado. Farinha de trigo é um carboidrato seco, ele foi desidratado. O arroz, ele tem menos água, então a gente tem que ficar mais ligado pra ele. Agora, já a laranja tem muita água, e isso também é uma coisa que a gente pode utilizar fácil de lembrar. Se é um carboidrato, entre aspas, molhado, ele é melhor pro treino, entendeu? Do que os secos. E é isso, é muito polêmico esse assunto. Se for uma comida natural, eu acho que ela é boa pro treino. Se ela for industrializada, eu já não acho que ela é tão boa pro treino. A gente também pode fazer uma suplementação de carbo para o treino. Fazer o carbo de pré-treino. E o tempo de absorção depende do tempo que você vai tomar essa suplementação antes. Aí esse já é um assunto para um podcast inteiro, falar só de suplementação de carboidrato. Então, consumir banana com pré-treino raiz, como você mesmo disse, isso é bom. É ótimo, pré-treino raiz, exatamente. Banana, batata doce, maçã tem uma absorção rápida, dependendo se for antes do treino. Não recomendo maçã de manhãzinha na hora que acordar. Mas se for um treino à tarde, assim, é interessante também comer. Tenho 43 anos, 1,63 de altura. Qual seria o meu peso ideal? Certo. Peso ideal é uma coisa muito relativa. Principalmente quando a gente vai dar uma visão integrativa sobre peso ideal. Mas, o que a nutrição mostra pra gente? Primeira coisa, qual que é o meu peso ideal? Vamos fazer o IMC, certo? O IMC, Índice de Massa Corporal. Eu lembro que quando eu não era nutricionista, tudo na minha vida era IMC. Fazia cálculo, gente, de IMC o tempo inteiro.
era toda hora no celular pra ver como que tinha que ser. Até no vídeo que eu contei da minha história, já tá no YouTube, eu falo lá que eu queria ter o IMC 19. E, enfim, quando a gente fizer cálculo, é homem, né? Homem. O IMC ideal, pro peso ideal, seria 22. Calma que eu vou explicar melhor sobre isso, mas assim, numa base é o IMC 22. Como que a gente faz esse cálculo? Pega a altura da pessoa, a idade não, como já é adulto, não interfere, pega a altura dela, qual que é a altura dele? 1,63. 1,63, multiplica ao quadrado, ou seja, 1,63 vezes 1,63, deu 2,65, vezes 22. O peso ideal dele, se a gente fosse considerar só o IMC, seria 58 quilos, certo? Talvez eu possa até confundindo aqui, se bem me lembro, IMC 21 para mulher e 22 para homem. Porque eu não utilizo essa forma aqui. Como que eu faço? A gente tem uma noção desse peso. Do peso ideal, a gente vê pela bioimpedância, que eu gosto muito, e vai alterando, porque se a pessoa é praticante de musculação, e vai ganhando massa magra não é só músculo, é água também, e isso pesa, e vai mudando o peso, e aí a bioimpedância dá um relato certinho. Vale lembrar que aparelho de bioimpedância tem que ser de qualidade, tem que ser um aparelho médico. E no Brasil a gente usa, são duas marcas, que é a Embody, ou Embody, tem, né, vocês vão ver pessoas falando das duas formas, e Seca. São os dois principais aparelhos, duas principais marcas de aparelho confiável para isso. Ari, então não é confiável saber o peso ideal apenas pelo IMC? É raso, não é que não seja confiável. Depende também, assim, quais são as ferramentas que aquela pessoa tem para saber o peso ideal dela. Se ela só tem acesso à balança e à altura, qualquer nutricionista que você tiver acesso a isso, ele vai usar os parâmetros de IMC. Tá? O IMC, ele tem que estar até 25, importante falar, você pode colocar a sua altura ao quadrado e multiplicar por 25, aquele seria o peso máximo. E isso é o peso máximo dentro de pessoas eutróficas. Eutróficos são pessoas saudáveis, é o termo que a gente utiliza dentro da nutrição para descrever pessoas com peso saudável, são pessoas eutróficas. Então, se ele só tem acesso ao peso e balança, já serve, tá? Mas eu digo que, assim, o peso ideal, além desse parâmetro que a gente pode utilizar do IMC, ele indo aí de 20, 19 até 25, essa oscilação de peso, a bioimpedância, se for melhor, e a imagem da pessoa, o que é que ela tá gostando de ver, entendeu? Seria isso. Então, a gente utiliza o IMC sim, mas não apenas. Você emagreceu só com musculação ou fez outro tipo de treino? Boa pergunta. Bom, eu sou praticante de musculação desde os meus 15 anos. Quando eu engordei, não estava praticando musculação, né, gente? Eu fiz muita musculação. Eu fiz basicamente só musculação. Fiz um pouquinho de treino HIIT, pouquinho, era tipo 2 minutos, 3 minutos de HIIT após o treino de musculação. E sempre musculação. Depois, gente, eu já tinha emagrecido, que eu comecei a fazer bike, né? Às vezes fazia 2 treinos por dia, mas quando eu estava emagrecendo mesmo, era só musculação. Não tinha esteira, porque eu tinha muita dificuldade em gostar de exercício aeróbico. E por que você, ao longo da sua caminhada na academia, ao longo da sua trajetória na academia, sempre achou que a musculação era melhor pro seu corpo? Isso, eu brinco assim que eu tinha que ser reconhecida pelo tanto de tempo que eu falo que a musculação emagrece mais que esteira. Isso foi a vida inteira, é uma questão de observação mesmo. Eu acho muito importante a gente observar o corpo da gente, saber o que acontece. A gente vem de uma geração de pessoas muito ansiosas, sabe? Todo mundo é muito ansioso, é tudo pra ontem. Um exemplo disso é o seriado, por exemplo. Antigamente, você ia ver uma novela, um seriado, você tinha que esperar uma semana para poder ver, e você tinha que... Hoje não, hoje o pessoal sai uma série que é maratonar tudo. É tudo tão ansioso, é tudo tão rápido. Nossa, eu mandei um personagem pra alguém, e aí a pessoa fica lá olhando, nossa, tem 1 minuto e não me respondeu ainda. E essa afobação, essa ansiedade, as pessoas ficam assim com o corpo delas também. E aí só quer o resultado e não observa. Eu sempre observei muito meu corpo. E eu vi que quando eu fazia musculação, só musculação, tô até aqui, gente, tô visualizando a academia que eu treinava antes, lá em Minas, em Belo Horizonte. A academia chamava Estilos. Tinha 2 andares, uma piscina embaixo, cheirava cloro pra caramba. Tô lembrando exatamente das esteiras da academia Estilos que eu treinava quando eu tinha 15 anos.
E claramente você começava o treino, tinha fichinha lá de papel, sei lá, e o instrutor fazia pra você. E o treino era 30 minutos de ergometria. Da academia. Era 30 minutos de ergometria pra 30 minutos de musculação, o famoso 3 de 15, né? Porque eu queria emagrecer. Faz mais rápido. Faz mais rápido. Tinho, faz mais rápido. Verdade, exatamente. Passei por isso, gente. E aí o que acontece? No início você fazia, né? Aí eu achava muito chato, gente. Eu ficava sofrendo demais na esteira. Nossa, gente. E vocês têm que entender que na época era usar o Walkman de. Peguei a idade. Era usar o Walkman de pilha ou de CD depois. Eu não lembro se era de pilha ou se era de CD. Não dava pra levar. Era trambolhudo. Ninguém treinava escutando som. Era só o som da academia. E as esteiras não tinha televisão igual tinha hoje. Então você imagina que desgrama fazer esteira há 15 anos atrás. É muito monótono. Era horrível. Então, eu não queria fazer. E aí eu comecei a ir fazendo só musculação. E já lia muito na internet também, demais. Às vezes o pessoal fala muito de cardio. Hoje ainda eu tava conversando com o instrutor, né, da academia que eu treino, perguntando pra ele se ele achava que eu tinha que fazer um cardio. Porque depois... Não, calma. Vou contar. Então, vamos voltar. Lá atrás. Quando eu fiz o início, depois eu comecei a fazer a musculação só e percebi que o glúteo ficava melhor, a perna ficava mais durinha. Comecei a gostar mais do corpo, eu via mais resultado, entendeu? Mesma coisa quando o pessoal fala, caneleira não funciona. E eu fazia caneleira pro glúteo, né, gente? E ficava mais redondinho, funcionava assim. Então, as pessoas são extremistas também, né? Lógico que caneleira funciona, é um exercício isolado. Ele não é melhor do que um exercício multiarticular, mas ele funciona. E tem também a ordem da gente fazer. Eu vi um estudo recente que a caneleira, ela foi efetiva para quando as pessoas fizeram depois de já ter desgastado bem no exercício multiarticular. Ou seja, começar o treino com caneleira não é inteligente, mas terminar pode ser uma boa estratégia. E foi assim também foi observando. Parei de fazer cardio, parei total, não fazia esteira. Na hora que eu vi que eu gostava mais do meu corpo com musculação, e todo mundo era contra. Ninguém fazia só musculação, parece que eu era a única da academia que fazia só musculação. E isso foi por anos, assim, mesmo depois troquei o pessoal. E comecei a engordar uma época. Eu conto também isso lá no vídeo que eu falo da minha história, como foi uma dessas fases que eu engordei e emagreci. No Efeito Sanfona, né, gente? Fala sério, ninguém merece, mas já rolou 3 vezes. E eu lá, um pouco gordinha, fazendo musculação, e o pessoal achando assim que menina louca fazendo musculação e não tá fazendo cardio. E deu super certo. E hoje os estudos endossam, que eu já sabia de muitos anos atrás, que realmente a musculação tem um poder maior de oxidar gordura, ou seja, de queimar gordura, mais do que os exercícios de cardio. E a gente viu que deu certo, né? Deu certo. Estamos aqui. É importante também, gente, falar que eu não tô falando mal do cardio, tá? O cardio, ele tem a função dele. A gente hoje chama, antigamente era ergometria, né? Hoje a gente usa, deve ser ergometria ainda, mas a gente fala mais de cardio. Ele tem a função dele, a função de preparação física. Eu não fiz cardio esse tempo todo que eu emagreci, realmente não fiz. Porém, eu ficava cansada de subir uma escada, minha disposição, eu emagreci, mas eu não tinha o mesmo preparo físico que eu tive depois de pedalei aí ano passado. Eu pedalei bastante. Tinha dias que eu fazia treino concorrente, né? Fazia 2 treinos no dia. E eu fiz bike, gente, o máximo. Eu era uma pessoa que não fazia cardio, não aguentava ficar em cima. E eu comecei assim, começou a não ser tão difícil pedalar 20 km. Que pra mim é uma puta conquista. Tem gente que pedala de 50 km. 20 é o meu limite. Limite não, né? Meu recorde, não gosto da palavra limite, foi meu recorde até hoje. 20, 21. Que é uma aula de spinning, né? E melhorou muito. Hoje eu moro no 24º andar e às vezes eu subo de escada. E, lógico, canso, transpiro, o coração vai a 160. Mas é muito mais fácil do que era antes. Então tem a função sim. Só que eu acho que se a pessoa tem que escolher entre cardio ou musculação, vai pra musculação. E modela mais o corpo, né? Modela mais o corpo, fica mais muito cardio. Eu voltei de viagem, de férias agora, do final do ano, e eu voltei sem vergonha pra musculação. Não queria fazer musculação, tava achando chato fazer musculação. Gosto demais, gente, mas é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas acham que pra mim é fácil, porque eu posso, eu gosto, eu incentivo, mas não é fácil. Tem dia que a gente não quer. Você quer treinar todo dia? Não. Todo dia que você fala assim, nossa, tô morrendo, tá? Nossa, quero fazer um treino. Os dias são cansativos, tem dia que não quer. O normal é isso, mas só que você vai por quê?
Pra mim se tornou um hábito como se fosse uma coisa que eu faço todos os dias. Eu vou pra faculdade todos os dias, então eu vou pra academia todos os dias. Não é uma coisa que eu falo, eu vou porque eu tenho que emagrecer e eu tenho que ganhar massa muscular. Virou um hábito da minha vida. E por que você treina? No meu caso, porque eu gosto muito, aquilo é um bem-estar pra mim, eu me sinto bem quando eu treino. Questão de estética também, acaba que se a gente busca saúde, a estética vem com consequência. A estética é saúde. Eu sempre falo disso, a gente pode fazer um podcast só disso, inclusive. E a questão de autoestima, se você tá com autoestima boa, você tá saudável, você passa coisas boas para pessoas. 100%, exatamente. Gente, outra coisa muito legal esse gancho. Primeiro, vamos lá, por que eu perguntei isso pra Bruna? Porque é isso pra todo mundo. A gente vai na academia não porque a gente ama o processo. A gente até gosta do processo. Depois de um determinado tempo, entenda seu processo como ir na academia. Vira uma questão social, você vê pessoas diferentes. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos na academia. Tem gente que fica 10, 15 anos na mesma academia. É um momento da vida, né? Então, você conversa com pessoas ali, você faz um network. Mas o que a gente quer? A gente quer o resultado da academia. E a academia tem a função saúde, a função saúde física, a função saúde manutenção corporal, cardiorrespiratória, estética. A gente quer ficar bonito. Não entendo, gente. Querer ficar bonito é maravilhoso. Quando a pessoa não quer ficar bonita, ela tá deprimida. Você tem que querer ficar bonito. Isso é saúde. Certo? Que é o que eu ia linkar que a Bruna falou agora. Que quando a gente tá falando de saúde, e aliás, falando de estética, e dentro do emagrecimento, é muito comum as pessoas fazerem isso. Não, eu quero emagrecer, mas não é por estética, não, é saúde. Como se fazer uma coisa por estética fosse ruim. E pelo contrário, gente, por favor, tá ultrapassado. Estética é saúde. Bruna, você sabe qual que é o conceito de saúde? O conceito ampliado de saúde? Não. Certo. O conceito ampliado de saúde, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Saúde é a junção do bem-estar físico, emocional e mental. Ponto. Pra gente ter um bem-estar, a gente tem que se achar bonito. E eu não tô falando de estar num padrão de beleza, de estética ser um padrão de beleza. Você tem que olhar no espelho e entender que você tá fazendo o bem pra você. Isso é ter uma estética saudável. Por exemplo, entende assim, eu não quero que a pessoa tem que ser bonita para ser saudável. Bonito é subjetivo. Bonito é totalmente subjetivo, beleza está nos olhos de quem vê. E é importante que você seja bonito ou bonita aos seus olhos. E quando você está indo pra academia, você está fazendo isso por você. É um momento seu, entendeu? Você está fazendo isso pra quê? Pra você se sentir mais bonito com o seu físico, com a textura da sua pele, sabe, assim, ter uma definição, aumentar um volume que às vezes você não gosta daquele volume. E também cuidando, né, da sua saúde de forma bioquímica, porque você vai produzir mais hormônios prazerosos, dopamina, serotonina. Então você vai ficar mais feliz, não tem como não ficar, é natural. E tá tudo englobado. Estética é saúde, não pensem que estética não é saúde. Não tratem a estética, o que eu vejo as pessoas fazendo, como se a estética fosse fútil. É apenas vaidade, né? E vaidade, já viu falar que vaidade não é pecado? As pessoas se perderam muito. E isso é um assunto que eu gosto muito de falar. Porque eu prezo muito pelo amor próprio. E vaidade tá dentro de amor próprio. Se você se cuida, porque as pessoas acham que se cuidar é vaidade. Então vamos gostar dessa palavra. Vaidade é uma palavra feia. Geralmente a gente fala, parece uma palavra feia. Mas vaidade é autocuidado. Certo? E autocuidado é estética também. Então você ir e fazer os procedimentos estéticos, você pode fazer por eles, pode ir numa clínica top fazer, faz. Não posso ir numa clínica top, tenha autocuidado em casa, cuida da sua pele, hidrata a sua pele, arruma seu cabelo, vai na academia, não dá pra ir na academia, faz atividade fez em casa, liga na internet, você tá aqui escutando esse podcast agora, você tem internet, vai lá, olha, eu gosto muito de falar, vai no Daniel Saboia, gente, procura no YouTube, já viu o Daniel Saboia? Ele dá aulas de dança e eu sempre indico a ele, pra quem não pode pagar, você vai ter um gasto energético, você já tá tendo um autocuidado. E é isso. Tem mais perguntas? Não, acho que você esclareceu todas as nossas dúvidas. Então, se você tem uma dúvida, quer saber a minha opinião sobre o assunto, vai lá no Instagram, deixa nos comentários, nas fotos. Importante colocar a hashtag Consulta Fora da Caixa, que a gente vai estar periodicamente analisando essa hashtag, colocando as perguntas em um banco de dados.
e selecionando pra gente estar podendo fazer esse programa, certo? Os assuntos são todos, o que você quiser saber, a minha opinião, e a gente vai testar outros formatos também de podcast, às vezes trazer convidados, e é isso, espero que vocês tenham gostado.